É razoável a religião existente fazer esse tipo de questionamento? Ah, porque no início Deus criou os céus e a terra, mas e antes do início o que é que tinha? Como que era antes do início? Eles fazem esse tipo de questionamento, tipo, enquanto não havia um mundo, um reino edificado, o Deus eterno era o quê? Era tipo um andarilho cósmico que andava sozinho para lá e para cá? Dentro do texto bíblico não há nada registrado nesse sentido específico, mas dá para fazer algumas inferências e tirar algumas conclusões por meio de tudo que está escrito. O texto diz: Bereshit, no início, no princípio, no começo, Allah criou o céu. No começo de quê? Começo de todo o processo de criação. Yah sempre existiu antes de criar um mundo celestial, mas como será que ele vivia sem um mundo para governar? Digamos assim, será que ele passou milhares de eras sozinho no espaço-tempo? Pensa no seguinte, o Eterno, Yah, Deus Eterno, por sua própria característica e natureza pessoal, ele em si mesmo, como vemos e aprendemos no próprio texto sagrado, Yah nunca esteve sozinho no sentido literal, pois ele tem aquilo que nós chamamos de glória, a palavra hebraica, kavod. O simples fato de Yah ter a glória já significa que ele não estava sozinho, entre aspas, porque a glória dele é a natureza pessoal dele, é todo aquele ambiente, aquela atmosfera espiritual que o envolve e está sempre junto com ele. Yah não criou o mundo porque precisava de companhia. Ele não criou outros seres porque estava se sentindo sozinho, queria alguém, tem que ter alguém para me sentir maior do que alguém. Não. O que nós aprendemos, inclusive o próprio judaísmo ensina, é que Yah, o Deus Eterno, ele quis compartilhar sua luz. A luz de Yah é boa, a glória de Yah é boa, ele quis compartilhar isso. Porque quem é bom sente falta de fazer o bem, ele quis compartilhar aquilo que é bom. Tudo que é bom deve ser compartilhado. E esse é um princípio muito claro que enxergamos dentro da palavra sagrada. O poder criativo do Deus Yah é bom. Tudo que é bom precisa ser compartilhado. No princípio de seu ato criativo, Yah edificou os céus, o mundo espiritual, o mundo celestial. E quando se fala em criar os céus, fala-se também em criar os anjos, Ofanim, Queruvim, toda a corte dele, que está lá no mundo espiritual junto com ele. Estas coisas, claro, só seriam necessárias existir se existisse um mundo constituído. Mas tem coisas que a gente não lê necessariamente. Por exemplo, não vemos necessariamente o texto sagrado relatando um momento em que Yah teria criado a água. Não tem aquele momento, e Deus criou a água. Por que não tem relatado esse momento, por exemplo? A criação da água já está inserida na criação dos céus. Ele criou os céus e a terra. Os céus já incluem a criação da água, porque a palavra céu em hebraico é shamayim. E shamayim é como se fosse uma mistura em hebraico das palavras água e fogo. Se analisarmos friamente essa questão da criação, Yah não criou tudo a partir do nada, como dizem alguns. Ele criou tudo a partir dos elementos que já estavam lá com ele, no mundo espiritual. Porque se a gente parar para analisar, tudo que existe é feito de água, ou contém água, é feito de eletricidade, de terra, tudo que já existe. Água, fogo. Tudo que já existe é composto ou é feito de água, ou terra, ou eletricidade. E nós somos uma prova viva disso. Porque o corpo humano contém água, contém terra e contém até eletricidade. Quem estuda questões ligadas à medicina sabe que o nosso coração ele tem uma certa porção de eletricidade, uma certa porção de carga elétrica. Ou seja, esses elementos não saíram do nada. Esses elementos saíram da glória dele. Yah criou o mundo não a partir do nada, ele criou com os elementos que já estavam com ele. E apesar do texto sagrado não dar detalhes sobre isso, não é muito difícil deduzir o óbvio. Yah sempre foi grandioso e nunca dependeu de nada nem de ninguém para ser Deus. Até porque, poderiam dizer assim, mas ele criou as coisas porque ele tinha que ser Deus de alguém, ser Deus para alguém.
a palavra Deus foi criada na concepção ocidental. Ele não poderia ser Deus se não tivesse alguém para considerar ele como Deus. Mas a palavra original, que a gente chama de Deus, apenas é El. Yah sempre foi El. E El não se refere necessariamente ao nosso significado de Deus. Yah sempre foi El, e El significa que ele era o poder vivo. Ele já era uma força viva, um poder independente em forma de vida, que se move por si só. Para a gente, hoje, Yah é Deus. Mas a palavra Deus dá uma ideia de que, para ele ser Deus, tem que ser Deus sobre alguém ou para alguém. Mas ele, quando existia antes da criação, ele apenas era o que ele é e vai ser sempre. El. Yah é El. Como El, ele não era necessariamente Deus no sentido atual. Ele era e é um poder vivo, uma força viva que tem vida própria. E quando se fala em eternidade, conceito de eternidade, a palavra judaica para eternidade é netzar. Netzar tem essa conotação de duração, imortalidade, e também tem a conotação de glória, ou seja, a própria natureza de glória que sempre acompanhou o Deus Yah através de todas as eras, já é uma descrição exata da duração sem fim que ele tem. Conclusão: esse é o Deus que merece toda exaltação. Antes do início da criação, de todo o processo de criação, ele era o que ele é e sempre será. El, um poder vivo, uma força viva que tem vida própria. Grandioso, imortal, independente, eterno e sempre livre e dono de tudo que veio depois. Tudo que existe é dele. Ele existe desde sempre, de uma era a outra, atravessando várias eras, várias dimensões. E ele, sim, é o único que é totalmente livre e independente de qualquer coisa. São essas as prerrogativas que o ser humano acha que tem. Só o próprio Yah tem. Yah é o único, eterno, imortal, independente, 100% livre. E foi justamente alguém assim, desse jeito, que resolveu me escolher e me amar. Nem precisa dizer mais nada.